6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, ¿comenzamos? Sí, dale, vamos a empezar. Sí. Bueno, podemos comenzar, entonces vamos a comenzar la segunda sesión de este grupo. Va a comenzar el grupo de Gilardi, María Fernanda, Lapel Hernán, Escarioni, Avellaneda, María Victoria. El título del trabajo es Producción, Empleo y Salarios en la Industria Manufacturera de la Región Rosario, Avances y Desafíos en su Evolución Reciente. Bueno, creo que el tiempo que se habían tomado eran 20 minutos, ¿no? 15, ¿no? Ya pueden comenzar, chicas. No tiene micrófono. Ay, no tiene micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá en la RI. Me siento un poco como en casa con mis profes, Alicia y María Lidia, así que un poco así me voy a sentir exponiendo el trabajo. Está Hernán Lapele también, que es coautor. Pero bueno, yo básicamente voy a hacer la presentación de este trabajo, que se da en el marco de un proyecto que actualmente dirijo, pero que también ha dirigido María Lidia, que intenta analizar y fundamentalmente monitorear la dinámica económica de la región Rosario, del área metropolitana de Rosario, y también analizar los impactos territoriales de los cambios productivos o los cambios que se dan en la estructura productiva como consecuencia de esa dinámica económica. Así que bueno, voy a presentar y ustedes, Silvia, María Lidia, me dicen si están viendo. Sí, yo te... Y lo pongo en presentación. ¿Se ve ahí en pantalla completa? Ah, bueno, va despacito. Sí, se ve perfecto. Ahí lo ven. Sí, bueno, sí. Voy a ir al inicio. Bueno, vuelvo a decir que está uno de mis compañeros, Hernán, así que podés abrir el micrófono si querés interrumpir y hacer algún aporte. Bueno, el trabajo se llama Producción, Empleo y Salarios en la Industria Manufacturera de la región Rosario. Básicamente, este trabajo tiene como objetivo, nosotros como parte de este proyecto estimamos el valor agregado, el Producto Bruto Geográfico de la ciudad de Rosario y de toda su área metropolitana. En este caso presentamos una actualización del valor agregado de la industria por rama industrial y eso nos permite ver un poco qué pasó desde la salida de la crisis 2001-2002 hasta el 2018, analizar de manera diferente un poco lo ocurrido en la primera década, más asociada a una fuerte expansión vinculada al aumento en el precio de los commodities, pero también a un nivel de tipo de cambio real elevado, y una segunda década en donde el crecimiento económico, tanto a nivel global como en este caso de la industria manufacturera que vamos a analizar en la región y a nivel nacional para Argentina, muestra claramente síntomas de estancamiento y fuerte desaceleración hacia el año 2017-18. Entonces, vuelvo a decir, el objetivo, ahí pueden ver la región Rosario para nuestros compañeros brasileños, que se ubica en la zona sur de la provincia de Santa Fe, dentro de Argentina, en la ribera del río Paraná, y contiene a uno de los complejos agroportuarios más importantes de toda América. Les decía entonces, lo que vamos a hacer es mirar la evolución de la industria en ese periodo a través de valor agregado, ocupación, salarios, mirando a nivel global sus ramas de actividad para poder tratar de inferir o sugerir alguna vinculación entre los cambios en la estructura industrial y el desempeño sectorial. Primero quisiera hacer algunas consideraciones sobre qué pasó en la industria a nivel nacional, en la industria argentina, en las dos últimas décadas, en la primera década y la segunda década del siglo XXI.
Según diversos trabajos que allí nosotros citamos, en la versión final de nuestro trabajo, se pueden distinguir claramente diferentes periodos. Hay un periodo de fuerte expansión de la industria entre el 2002, fines del 2002 y el tercer trimestre del 2008, donde la industria registró 24 trimestres consecutivos de incremento, después de venir de un fuerte proceso de reconversión y deterioro en la década del 90. Y este nuevo régimen macroeconómico de Argentina, con salida del periodo de convertibilidad, está asociado al tipo de cambio real alto, a un costo laboral unitario inéditamente bajo por el efecto de la devaluación de 2002, una expansión ininterrumpida del valor agregado y el empleo en todas las ramas industriales, a diferencia de lo que había ocurrido en la década del 90, donde algunas ramas crecían y otras tuvieron un deterioro importante. En el año 2008 y 2011 se marca el impacto de la crisis internacional, la sequía y la aceleración inflacionaria. ¿Me escuchan bien, no? Yo tengo un ruido por detrás. A ver, voy a sacar el micro. Les decía entonces, la sequía y el comienzo de la aceleración inflacionaria genera una caída del valor agregado industrial y luego una recuperación al año siguiente con caída del empleo industrial también. ¿Se está escuchando, Silvia? Te escuchamos perfecto, yo te escucho perfecto. Bueno, sigo adelante entonces. Después se marca claramente el periodo del 2011 en adelante, un periodo en donde se da una fuerte apreciación del tipo de cambio y comienzan a aparecer problemas en el frente fiscal y en el frente externo. Hay un deterioro de la cuenta corriente y eso genera que en el año 2012 se comiencen a introducir restricciones en el mercado de cambios. El valor agregado industrial alcanzó un máximo en el tercer trimestre del 2011 y luego se estanca, al igual que ocurre con el nivel de empleo. Y a partir del 2016 hay lo que nosotros llamamos un nuevo régimen macroeconómico con el cambio de gobierno, que en un primer momento elimina la brecha cambiaria, tiene un proceso de reacomodamiento respecto de la deuda con holdouts, eso genera un cierto ingreso de divisas, permite cerrar la brecha, pero también se da un proceso de fuerte sinceramiento de precios, de la mano de una mayor apertura externa, y esto terminó implicando un deterioro mayor hacia finales de la segunda década del siglo XXI. Y simplemente pueden verlo en el trabajo, hay también una gran cantidad de autores de CEPAL, como Kosakov, como Martina Vélez, como Fernando Porta, que marcan que a pesar de ese periodo de reindustrialización entre 2002 y 2008, la industria a nivel nacional no marca indicios de fuerte cambio estructural con incorporación de ciencia y tecnología, con excepción de algunas ramas particulares que lo vamos a ver también cuando veamos el Gran Rosario. Muy rápidamente, la cuestión metodológica, los datos se basan en estimaciones propias de este equipo de investigación de valor agregado industrial para el aglomerado Gran Rosario, y los puestos de trabajo son puestos de trabajo registrados para el aglomerado Gran Rosario, que publica el Observatorio Laboral desde 2007 en adelante. Y las remuneraciones, los salarios se obtuvieron a 4 dígitos y se llevaron a rama industrial a 2 dígitos, previo un proceso de deflactación y ajuste por estacionalidad. Bueno, y ahora comienzo un poco a contarles qué pasó en la industria de la región Rosario en este periodo de aproximadamente 15 años.
en donde tenemos nuevamente que marcar 3 etapas diferentes. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico, en línea azul, el valor agregado industrial en el aglomerado Gran Rosario, y con línea puntuada en naranja a nivel nacional. Claramente se pueden observar 3 etapas en el aglomerado Gran Rosario, una expansión entre 2004 y 2007, un periodo que le llamamos de crisis y recuperación entre 2008 y 2011, y luego un periodo que le llamamos estancamiento y contracción del nivel de actividad, que fundamentalmente lo marcamos desde 2012 en adelante, con excepción de algunas oscilaciones como el año 2017, que hubo un crecimiento, pero después la caída del 2018 también fue muy fuerte. Ahí pueden ver en el cuadro a la izquierda la comparación de tasas de crecimiento promedio anual, y fíjense que claramente tenemos que hablar de 2 periodos muy diferentes entre el 2004 y el 2007 y el 2012 y 2018. Prácticamente en términos promedio, la industria del aglomerado Gran Rosario tuvo un magro crecimiento de 0,5% frente a un crecimiento por año de la primera década, o del periodo 2004-2007, del 14%. Y con sus más y sus menos, algo parecido pasó a nivel nacional, aunque en el último periodo la industria a nivel nacional tuvo un impacto mayor. En este slide podemos ver lo ocurrido cuando comparamos la evolución del valor agregado con el empleo y los salarios reales. En todo este periodo, pero en este caso desde el año 2007, porque la información de puestos de trabajo registrados no nos permite antes. Sí podemos ver a través de otras fuentes, como la encuesta de indicadores laborales, que se presentan números índices, que el crecimiento del empleo previo al 2007 también fue significativo, prácticamente de un 5,9% por año. Pero no lo teníamos en unidades físicas, y acá está llevado a número índice los puestos de trabajo en unidades físicas. Entonces, allí pueden ver que en todo este periodo que marcamos en este gráfico, el valor agregado industrial creció en promedio a 1,5, mientras el empleo lo hizo a 0,4% por año, y los salarios a un 3,4% por año. Y al igual que en el caso del valor agregado, la mayor expansión del empleo industrial, les decía, se da previo al 2007 en base a otras fuentes de información, y ustedes pueden ver en el gráfico que crece muy levemente luego de la crisis financiera internacional, y después marca un claro estancamiento del empleo industrial. En cambio, los salarios reales, y esto también es un fenómeno que pasa a nivel nacional, incluso analizado en otros trabajos del instituto, en particular un trabajo de Hernán Lapelle del año 2019, el salario real también se comportó, al igual que a nivel nacional, muy por encima de lo que pasó con la producción física. Tengamos en cuenta que estamos hablando del valor agregado a precios constantes, con los puestos de trabajo. Eso tuvo que ver porque realmente a partir del año 2004 hubo cambios institucionales en el mercado de trabajo que permitieron de alguna manera restablecer las negociaciones colectivas después del impacto de la crisis 2002, donde los costos laborales habían quedado en niveles realmente inéditos. Y bueno, todo ese proceso de rearmado de las negociaciones colectivas, la instalación del Consejo del Salario, el salario mínimo vital y móvil, bueno, permitieron esa evolución que en definitiva, cuando uno mira los datos, quedó bastante desacoplada de la productividad laboral media del trabajo. Y eso también se ve para el caso de Argentina.
Bueno, me quedan pocos minutos, así que les quiero contar algo respecto de qué pasó con la estructura industrial, qué pasó con la especialización de la región y cómo se movió la relación valor agregado, empleo y salarios por ramas industriales. Bueno, en el gráfico de la izquierda ustedes tienen la estructura del valor agregado industrial en base en ramas ASIU de 2 dígitos agrupadas, en donde, bueno, pueden ver que la industria que representaba un 28% en el periodo 2004-2007, en el periodo 2011-2018, que es este periodo que les digo de estancamiento, de desaceleración del crecimiento del valor agregado industrial, llega al 40%. La industria alimenticia, que vuelvo a decir, en la ciudad de Rosario y su aglomerado, tiene un fuerte componente de la industria oleaginosa del complejo agroexportador en las localidades al norte y al sur de la región Rosario. Y hay un detrimento del componente de la rama metalmecánica, rama que es más fuerte en la ciudad de Rosario que en el aglomerado, con una fuerte presencia de pymes y microempresas. Y también disminuye la rama petroquímica y química, que es como la tercera. Estas tres ramas, en realidad, fíjense que concentran casi el 70% del valor agregado industrial. Y esta reespecialización o aumento de la especialización en la rama alimenticia también la miramos a través de otra clasificación muy utilizada, que es la clasificación de Katz y Stumpo, en un trabajo del 2001, que divide a los sectores en sectores con uso intensivo de recursos naturales, con uso intensivo de mano de obra y uso intensivo de ingeniería. Y bueno, también acá fíjense que los sectores intensivos en recursos naturales, como consecuencia de esto que les muestro en el gráfico de la izquierda, también pasa del 57-58% a un 62%. Esto en términos de la especialización industrial, vuelvo a marcar que esto está conectado con la dinámica del sector. Y acá lo que ustedes pueden ver es básicamente la relación entre el valor agregado, el valor agregado y el empleo entre los diferentes sectores. Y podemos ver claramente 4 cuadrantes. En el eje vertical tenemos la variación del empleo y en el eje horizontal la variación del valor agregado. Las ramas donde ambos crecieron de manera positiva son alimentos, minerales no metálicos atados a la construcción y maquinaria y aparatos eléctricos, que tienen en la ciudad de Rosario un fuerte componente de la industria de refrigeración, etc. Luego tenemos los sectores que perdieron en ambas variables, empleo y valor agregado, textiles y cueros. La rama petroquímica, que tiene prácticamente una variación nula del empleo y una variación promedio nula del valor agregado, con cierto crecimiento del empleo en términos promedio, vuelvo a decir. La rama de papel y edición, con fuerte caída del valor agregado y casi nulo crecimiento del empleo. Y por otro lado, madera y muebles y automotriz, donde el valor agregado todavía crece a un ritmo promedio bajo, pero con destrucción de puestos de trabajo. Vuelvo a decir, son tasas promedio por año. Y en el caso de los salarios, bueno, como consecuencia del gráfico que les mostré anteriormente, obviamente la variación de salarios estuvo siempre del lado positivo, que está en el eje Y, y la variación del valor agregado en el eje X. Entonces pueden ver acá textiles, papel y edición y metalmecánica con variaciones negativas del valor agregado y aumentos positivos de los salarios. Esto también les da de pensar de que empieza a haber problemas de rentabilidad, fuertes problemas de rentabilidad en varios de estos sectores, ¿no?
Bueno, y acá nosotros pensamos alguna taxonomía como para resumir esta dinámica sectorial de la industria en la región Rosario en la década 2008-2018, y entonces marcamos como sectores ganadores alimentos, maquinarias y aparatos eléctricos y minerales no metálicos, porque son sectores que crecieron tanto en el valor agregado como en el empleo. Sectores perdedores, que en general son todos los que tuvieron variaciones negativas del valor agregado promedio en todo el periodo. Me parece que... ¿Ya está? No, lo que te falta es el otro slide. Me parece que quedaste con el anterior. Pero no sé, a ver, ahí no estoy compartiendo, ¿no? Bueno, vuelvo a compartir, a ver. No, capaz que no lo tenías, pero me da la impresión que... Sí, yo lo estoy viendo, por eso. Ah, está bien. ¿Están viendo mi presentación? Sí, sí. O sea, te falta, estás ahí. Acá, ese. Perfecto, ahora sí. Bueno, no sé qué pasó que no lo... entonces decía, sectores perdedores, aquellos que tuvieron valor agregado negativo en todo el periodo, valor agregado promedio negativo, me refiero a su variación, y por otro lado, le llamamos sectores con ajuste defensivo a automotriz, equipo de transporte y madera y muebles, porque son sectores que si bien todavía tienen crecimiento en el valor agregado, ya están haciendo ajuste en los puestos de trabajo. ¿Ahí corrió? ¿Están viendo las conclusiones? Sí. Tranquila. Bueno, para cerrar, simplemente volver a plantear que en todo este periodo hay dinámicas diferenciales muy marcadas, una que tiene que ver con la expansión del 2004 al 2007, vinculada, como decíamos, al tipo de cambio real alto, al shock de los commodities, a una fuerte movilización también de recursos en materia de generación de empleo, el impacto de la crisis, que luego como de alguna manera fue el impacto del año 2009 y después se dio una recuperación, y luego un posterior estancamiento y contracción de la actividad económica. Y lo que vemos es que la cantidad de desequilibrios macroeconómicos que se fueron acumulando desde el año 2012, básicamente las restricciones cambiarias, inflación, déficit externo y fiscal, generar un estancamiento del nivel de actividad industrial y deterioro del empleo, en tanto los salarios se mantuvieron por encima de la evolución del nivel general de precios, y eso vale decir permitió que la economía en su conjunto siguiera creciendo, pero básicamente motorizada por el consumo. Y decir que la acumulación de estas restricciones y estos problemas macroeconómicos terminaron impactando más desfavorablemente a aquellas ramas que se habían reindustrializado de alguna manera en el periodo más favorable, y terminaron profundizando la especialización tradicional de la región en la industria alimenticia, con algunas notas positivas respecto del aumento de participación de la maquinaria de oficina y electrónica. Pero bueno, lo que queremos plantear es que en el contexto de la industria 4.0 y los desafíos de las nuevas tecnologías, será, digamos, clave, digamos, volver a tener estabilidad macroeconómica y políticas de desarrollo productivo y de ciencia y tecnología que permitan que estos sectores vuelvan a ser tan dinámicos como, bueno, en la primera década de este periodo. Bueno, nada más. Perdón, me extendí un poquito. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sigamos con el segundo trabajo. Estuve corriendo el programa y ahora... La industria de la configuración territorial brasilera, nuevas expresiones de los dilemas brasileros en el siglo XXI. Los autores son Arístides Monteiro Neto, Rafael de Oliveira Silva y Danilo Severian.
¿Están? Ok, boa tarde. O que eu não estou conseguindo é o compartilhamento. Eu não consigo abrir. Vocês têm que me dar alguma permissão? Eu não consigo abrir. Eu clico na setinha e não aparece nada. Então, o meu arquivo não abre. Olá, Aristides. Oi. Boa tarde. Boa tarde. O seu PowerPoint está aberto, né? Não, ainda não. Eu acho que se você abrir o PowerPoint e depois clicar na setinha da bandeja de compartilhamento, ele vai te apresentar alguma opção. Então, só um minuto, por favor. Ok. Bom, vamos ver agora. Bom, agora, quem foi que falou comigo? Fui eu, Pedro Ivo. Pedro, agora a seta de compartilhamento não está aberta para mim. Sí, te estamos escuchando. Somente organizadores e apresentadores podem compartilhar. Ela não está acionada. Só um instante, Aristides. Acho que encontrei aqui a opção. Agora ela voltou. voltou. Vamos ver. Eu clico nela e não acontece nada. Vamos ver agora. Aparece algo para vocês? Não, né? Não. Aqui ele consta como se você estivesse como um apresentador. Aparece tela não, né? Da apresentação. Ainda não, né? Não, infelizmente ainda não. Você acha que tem alguma incompatibilidade com o Apple? Com a Apple? Eu não sei dizer, Aristides. A gente pode tentar uma opção intermediária, que é você me encaminhar a sua apresentação e eu passar os slides para você. Eu sei que é um incômodo, Claro. E que fica um pouco mais difícil, mas pelo menos a gente agiliza essa... Si le pasas por correo tu presentación y él te lo va pasando. Me dê o seu e-mail, por favor, Pedro. Sí, te esperamos un ratito. Acabo de digitá-lo ali no chat, Aristides. Silvia, ¿qué les parece si seguimos con el otro trabajo? Sí. Envía el Power a la organización y se lo pasamos. Y bueno, si no tiene problema, sí. No sé, le pregunto a él, Aristides, ¿qué te parece? Para mim não tem problema, posso apresentar agora. Acabei de enviar. Ah, ya está. Bueno, sí, si lo acabaste de enviar, enseguida lo carga. Sim. Pues yo tuve el mismo problema hoy y fue rápido. Acabei de receber, deixa eu só fazer o download e já abro aqui no meu PowerPoint. Só um minuto, por favor. As tecnologias sempre nos colocando alguns problemas, né? Desculpa, gente.
São 20 minutos, é isso que eu tenho, que eu terei. Aí está. Vocês podem me confirmar se veem a apresentação do Ya Aristides? está, Ok, perfecto. perfeito. Sí. Pedro, Tendo seu sinal graças, Pedro. por nada. Então, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia de hoje, sob circunstâncias tão peculiares, né? Pretendíamos estar todos juntos, nos conhecendo pessoalmente, trocando ideias, e, no entanto, um pequeno vírus parou o mundo, né? De todos, felicito, saúdo todos que estão aqui e ao evento. E, ao mesmo tempo, já me coloco consternado e triste pela partida do grande ídolo argentino, Diego Maradona, e me coloco já em pêsames com todos os argentinos e os que amam o grande jogador Maradona. Eu gostaria, então, de falar sobre a indústria na reconfiguração territorial brasileira, sobre os novos dilemas nacionais que se colocam agora, né? Pedro, pode, por favor, ir adiante? Hoje pela manhã eu assisti a alguns das apresentações com discussões mais gerais sobre desindustrialização e sobre regressão produtiva ou que tais, né? Nós todos estamos tentando analisar definir, conceituar esse aspecto, né, da vida econômica, social que nos impacta hoje, mas esse não será o meu tema. Eu vou tomar como dado que nós estamos passando por uma mudança tecnoeconômica muito forte, né, mundial, que nos afeta a todos. E, ao tomar esse quadro, entendê-lo e saber que ele opera sobre a reestruturação territorial, aí é que eu quero expressar alguns elementos da reconfiguração territorial própria que ocorre no Brasil, né? Então, sem dúvida, ele coloca para nós algumas questões muito importantes, né? Porque está em curso uma regressão industrial e uma reprimarização produtiva, algo que é um problema comum às economias latino-americanas. Hoje pela manhã a discussão do México, mas anterior a mim, a colega que apresentou o caso de Rosário e da Argentina como um todo. Então, nós estamos vivendo isso. Pedro, por favor, mas... E o que eu queria, primeiro, tratar dessa grande preocupação da estratégia e do conceito de mudança estrutural, que eu não vou aqui discuti-lo em profundidade. Na verdade, eu estou tomando as discussões pretéritas dos pioneiros do desenvolvimento. Eu me aproveito das discussões recentes aqui no Brasil, são estudos que são referenciais do nosso querido Wilson Cano, que também partiu esse ano. Wilson Cano, que escreveu muito sobre globalização, sobre efeitos sobre desindustrialização no Brasil. Eu me aproveito das discussões do professor Clélio Campolina Diniz, que está aqui conosco e que abriu esse importante evento hoje, com uma aula magna, do professor Carlos Brandão e tantos outros. Mas o ponto sempre foi para nós uma questão importante na América Latina, em particular no Brasil, a ideia de que o processo de industrialização era aquele que nos levaria para patamares
mais elevados de desenvolvimento, né? Ele alteraria a estrutura produtiva ao realizar uma mudança de setores de baixa produtividade para setores de alta produtividade. O Brasil viveu essa experiência ao longo do século passado com muita força, né? Foi um país que é um dos que mais cresceram no mundo. E isso se deveu, em grande parte, por causa da dinâmica industrial, né? Pedro, por favor, mais um. Quando nós analisamos a relação entre indústria e território no Brasil, alguns marcos são muito claros, né? O grande período, o 1930, o crash de 29, quando medidas foram tomadas para colocar em marcha a industrialização, que já vinha acontecendo de forma incipiente, nós tivemos aí um processo muito poderoso de constituição de setores industriais, né? Isso ocorreu até mais ou menos a década de 70. Esse longo período de constituição da indústria brasileira é também um período de concentração regional da atividade econômica, né? Praticamente todo esse esforço de desenvolvimento industrial ele teve uma localização preferencial, que foi a região metropolitana de São Paulo, e em apoio a ela, a economia do estado de São Paulo. Então, nós tivemos regionalmente uma concentração muito forte, né? São Paulo chegou a acolher cerca de 60%, 70% do PIB industrial nacional no seu auge. A partir dos anos 70, aí nós, pela primeira vez, nós conseguimos ver nas estatísticas econômicas, né, um processo de desconcentração. Ele decorreu basicamente de grandes investimentos federais em infraestrutura, em apoio à consolidação de regiões novas, como a região amazônica e como o centro-oeste do Brasil, né, apoio à agropecuária, e, fundamentalmente, a mudança da capital para Brasília. Então, uma reocupação do território brasileiro. E, ao mesmo tempo, que ocorria em São Paulo efeitos de deseconomias de escala, né? Então, algo se juntou, forças próprias do capitalismo, das desaglomerações, custos crescentes de terra na região metropolitana de São Paulo e no seu entorno, e apostas governamentais nas demais regiões. Então, nós passamos a ver, nesse período, relocalização de plantas, expansão do mercado nacional, novas plantas nas demais regiões. Então, até mais ou menos os anos 90, nós temos ainda crescimento industrial brasileiro, expansão da estrutura industrial, associada agora com desconcentração territorial. Seria a primeira vez desde o início do século passado que isso ocorreria, que passou a ocorrer. Nos anos 90, aí passamos por crises, né, crises do Estado, passamos por retomada, a chamada globalização, abertura comercial e financeira, que de resto a América Latina também passou a sofrer, e nesse momento recente, aí se combinam duas coisas que são regressão produtiva, né, perda de tecido industrial, associado à continuidade da desconcentração. E aí o meu trabalho é basicamente mostrar alguns elementos, algumas características e dinâmicas deste período recente. Pedro, por favor. Então, o que eu posso dizer acerca desse período recente, né? Primeiro, a indústria agora apresenta uma menor relevância na dinâmica da economia nacional. Ela que representava 30% do valor adicionado bruto em 1990, ela chega em 1917 com 12% do valor adicionado bruto. Então, temos questões muito graves para tratar, né? A participação
cai drasticamente e, obviamente, o que importa para as questões do desenvolvimento, as questões territoriais, é que as cadeias produtivas internas, elas tinham interrelações, compras de insumos, compras de bens interregionais muito relevantes. Então, as indústrias do centro, vamos chamar assim, de São Paulo, ou da região sudeste mais desenvolvida, exerciam efeitos benéficos, muito mais do que os de concorrência, os maléficos, na compra de insumos e de novos produtos, e até mesmo de novos investimentos. Nos anos recentes, as relações intersetoriais e as interregionais, elas se enfraquecem, e é isso que nos preocupa, porque a indústria agora não... o comando central agora ele é cada vez mais frágil sobre as demais regiões, né, que eu vou mostrar a seguir. Esse quadro ele traz algumas informações importantes disso que eu quero retratar. Primeiro, as taxas de crescimento. Vejam como nós tivemos taxas baixas na indústria manufatureira, onde onde a estrutura produtiva está concentrada, quase que em 96, 97% era a participação da manufatureira no total da indústria nacional, e perdeu 10 pontos percentuais. Em 2018, a indústria manufatureira tem 87% apenas do total da indústria. E nesse período total de 96 até 2018, uma taxa de crescimento do valor adicionado muito baixa, né, do valor da transformação industrial, 1,1% ao ano. Com produtividade decrescente na indústria manufatureira, ela hoje, em 2018, ela é 86% apenas do que ela era praticamente 22 anos atrás. Então, nós estamos aí sofrendo de um processo de desindustrialização que tem impacto sobre o dinamismo da economia brasileira, sobre a armadilha da renda média, e regionalmente isso tem efeitos diversos. Quando eu analiso por a tipologia de fator competitivo, a tipologia da OCDE, aí se apresenta também parte dos nossos dilemas, tal como a colega de Rosário apresenta. No caso brasileiro, os itens de recursos naturais e mão de obra ganharam relevância. Se somarmos os dois, já são 60%, por exemplo, em 2018, 62% da estrutura industrial, e os bens, as indústrias baseadas em escala de produção diminuíram de 35 para 26, né? Então, nós temos um desbalanceamento. Setores ligados a recursos naturais e mão de obra, menos dinâmicos tecnologicamente, com níveis de produtividade mais baixos, cresceram mais, aumentaram de importância na composição da indústria brasileira. E os outros, aqueles em que o Brasil, até mesmo antes, tinha alguma relevância, isso está perdendo. Muito bem, esse é um quadro mais geral disso que é esse processo de regressão produtiva que nós estamos vivendo. Próximo. Mais adiante, eu já falei sobre isso. Por favor, Pedro, mais uma. Bom, e o quadro regional, né? A despeito disso tudo, dessa mudança setorial, da relação de preços, da mudança de preços relativos que está induzindo essa alteração setorial, né? Demanda externa por commodities, que pressiona e que torna mais favorável os bens ligados a recursos naturais, até mesmo mão de obra. Por incrível que pareça, até mesmo por essa razão, as demais regiões não industrializadas tiraram proveito disso, né? Então, do ponto de vista macro-regional, nós temos aí desconcentração. Vocês veem como São Paulo continua perdendo posição na transformação industrial, a região sudeste também, e subsequentes aumentos de todas as demais regiões, né?
em particular, tem um salto importante no centro-oeste, na região centro-oeste, que está ligado a processamento das commodities, processamento de carnes, soja, dos grãos que a região produz, e alguma indústria de bens ligados à mão de obra, né, alimentos, alguns bens siderúrgicos na região nordeste e na região norte. Então, um primeiro olhar sobre a escala macro-regional nos diz que esse processo de enfraquecimento da indústria, ele, ao seu modo, ele continua, ele é benéfico, né? Ele não é benéfico para o Brasil como um todo, mas algumas regiões se aproveitam se beneficiam dessa trajetória, desse vetor de crescimento fragilizado, né? Uma outra forma de ver o que está se passando no território é uma escala micro-regional que nós elaboramos aqui, nós usando conceitos e proposições trabalhadas ainda nos anos 90 pelo professor Campolina Diniz, que está aqui, nós tomamos de empréstimo esse conceito de aglomeração industrial relevante para analisar o que se passa no período recente. E o que é uma aglomeração industrial relevante? Corresponde a uma microrregião oficial do IBGE. A microrregião é composta por um conjunto relativamente homogêneo do ponto de vista geográfico, paisagístico, de municípios, tá certo? E o Brasil tem algo como 580 microrregiões. O número não é exatamente este, mas é aproximado, eu não lembro aqui de cor. E uma aglomeração industrial relevante é uma microrregião que tem mais de 10 mil empregos industriais formais, né? Ele foi usado no passado para mostrar como se comportava a desconcentração da indústria brasileira, e nós retomamos ele para análise recente. Pedro, por favor. Aqui estão alguns dados rápidos, vejam só, a quantidade de microrregiões aumenta, elas eram 85 aglomerações industriais relevantes em 95 no Brasil, em 1995. Hoje, em 2015, né, numa trajetória crescente, até quando a crise não tinha nos pego ainda tão fortemente, nós chegamos a 160 unidades, 160 aglomerações. Depois da crise, algumas microrregiões perderam emprego e aí elas saíram da classificação e hoje nós temos um número de 154. Mas o fato é o seguinte, a despeito de que o VTI, de que a produção, de que o PIB da indústria no Brasil vem diminuindo, vem perdendo participação relativa, a ocupação na indústria não vem fazendo isso, né? E todas as regiões ganham ganham aglomerações industriais relevantes no período. Isso é que eu quero mostrar mais adiante. Por favor, mais um. Aqui está o mapa. São dois mapas, dois períodos, 95 e 2015. Vejam que as aglomerações industriais relevantes, tal como o estudo original, ainda de 93, do professor Campolina, nos mostrou, ele tem uma forte densidade, tem uma forte concentração na região sudeste do Brasil, né? Esse bolo mais vermelho que vocês estão vendo de proximidades de aglomerações, isso é o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, né? Então veja como as aglomerações industriais relevantes, elas estão aí, e naquele momento o professor Campolina cunhou um campo aglomerativo preferencial de localização da indústria brasileira. Ele se cinge, ele se limita, de um lado, desde a capital do estado de Minas Gerais, que está ali logo acima de São Paulo, então de Belo Horizonte seria seu limite máximo, e iria até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como seu limite inferior.
Então, essa grande área do sul e do sudeste brasileiro seria uma área preferencial da indústria, do emprego industrial. A dinâmica estaria aí. Nós continuamos, ainda voltando ao mapa, por favor, Pedro, o mapa, no período recente, o que ele tem a nos dizer da expansão, né? É que esse polígono, essa área, ela se abre um pouco mais, ela continua sendo uma grande área preferencial da indústria, mas nós temos novos elementos mais acima no estado de Goiás, perto de Brasília, onde eu estou agora nesse momento, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, criando uma proximidade e um campo mais homogêneo. E as regiões mais lá em cima, no Nordeste, as capitais do Nordeste, elas também se colocam como grandes campos de recepção do emprego da indústria. Inclusive, aumentaram. Então, nós continuamos com um grande campo aglomerativo que tem essa proximidade do polígono, com expressões mais no centro-oeste, por conta do vetor de exportações, mas houve expansão no Nordeste. Mais, por favor, Pedro. Mais além. Então, o que eu queria... o que significa as novas e velhas aglomerações, né? O que é novo, então, entre 95 e 2015, nesse período mais recente de análise, né? Vejam, em 95, eu tinha o que essa primeira coluna tem a nos dizer, a segunda coluna, eu tinha, na região sul e sudeste, as mais desenvolvidas, 66 aglomerações, com 33,4 milhões de empregos, e as demais regiões, norte, nordeste e centro-oeste, são as regiões alvo de políticas regionais explícitas. Elas tinham 19 aglomerações, com, na época, 514 mil empregos, né? Então, uma fração menor de empregos. Houve a criação, ao longo do período, uma criação muito grande de empregos, né? De aproximadamente 2,3 milhões de novos empregos. Desses novos empregos, alguns foram gerados novos empregos nas aglomerações anteriores, que eu estou chamando de velhas, é a terceira coluna, né? Então, na região sudeste, aquelas mesmas 66 aglomerações, elas criaram novos 800 mil empregos, 803 mil empregos. Mas na região sudeste-sul, no agrupamento, surgiram novas 51 aglomerações, que não existiam antes. E elas geraram 880 mil empregos, um pouco a mais, né? Então, os novos empregos são importantes, foram bastante numerosos. Isso ocorreu também nas regiões norte e nordeste. Vejam que as antigas, as velhas aglomerações criaram 305 mil empregos novos. E as 24 que surgiram criaram 370 mil novos empregos, né? Então, nós temos um dinamismo nas novas que é bastante significativo. Isso mostra uma certa potência da criação de empregos, mas, obviamente, mostra também que nas novas áreas, as novas aglomerações, elas estão muito ligadas, obviamente, a setores e a atividades que são mais intensivas em mão de obra, né? As aglomerações mais consolidadas das metrópoles brasileiras, essas até mesmo, em alguns lugares, elas perderam o emprego industrial, né? Mas isso é uma característica, portanto, nova desses novos territórios brasileiros. Por favor, mais Pedro. Muito bem. Temos, então, novidades, é isso que eu queria relatar. Temos novidades no território da indústria do Brasil, né? Por força, obviamente, por força dos vetores de commodities, mas não apenas. No Brasil, e talvez mais do que em qualquer outro país da América Latina,
Entre 2005 e 2015, nós tivemos uma ação governamental muito diferenciada e muito potente, que até mesmo por causa do ciclo de commodities, que permitiu uma brecha fiscal, um espaço fiscal, muitos investimentos foram realizados em infraestrutura e em novos setores, que permitiram e tem permitido parte disso que eu mostrei, dessa desconcentração do emprego, e, portanto, de forças territoriais que não se concluíram ainda e que, portanto, podem ainda gerar efeitos de desconcentração. Então, o que eu quero dizer para mais adiante pacote de investimentos de infraestrutura, petróleo, gás e energia eólica. Pedro, mais um. Tendências em curso. Pedro. Arístides, llevas 25 minutos. Perfeito. Então eu vou concluir. Bueno. Muito do gasto público que foi e das ações governamentais que foram colocadas e que estavam sendo colocadas até 2015, 2016, várias coisas já estavam postas em ação, contratadas, não finalizadas. Elas têm uma finalização, elas têm uma concretização ainda um pouco mais adiante. Alguns, temporalmente, né? Alguns se concluíram recentemente e, por conta disso, no meio da crise, elas estão ociosas, né? São algumas plantas refinarias de petróleo, estaleiros, alguns talvez não retornem mais, mas alguns poderão retornar. Então, mesmo estando ociosas, o fato delas estarem concluídas recentemente e alguns outros investimentos de infraestrutura muito importantes, como a transposição do Rio São Francisco e outras, elas terão efeitos futuros de desconcentração. Pedro, mais uma, por favor. Mais adiante, eu acho que... mais adiante, é isso. Então, o que eu acho é o seguinte, nós temos aí uma preocupação grande com o que está se passando com a indústria brasileira, os setores dinâmicos, eles estão colocando no futuro um limite ao crescimento e à expansão das rendas. No entanto, o território continua sendo um lugar privilegiado, o território brasileiro, obviamente, recursos naturais, né, a expansão de recursos continua sendo um ativo importante para essa indústria de baixo valor agregado. Isso tem a dizer muito para nós, planejadores das políticas regionais, sobre como nós podemos atuar sobre isso e intervir. O território brasileiro é muito importante, muito amplo. Certamente, as vias de menor resistência serão exploradas pelo capital privado e como a política pública, os pesquisadores podem oferecer, talvez, algumas possibilidades, alguns esforços para que a política possa atuar, aumentando o valor agregado, tentando ainda aumentar a interação entre cadeias e, portanto, criar reverberações regionais mais amplas do que nós temos tido até agora. Era isso, então. Muito obrigado. Muy bien. Bueno, seguimos con... bueno, Jefferson no está. Ivette Aparecida Batías y Daniel Nebel Baggio. El trabajo es el Distrito Industrial de Felipe Streich como agente de innovación en el municipio de Santa Rosa, región sur, supongo, en la perspectiva de hélice cuádruple. Olá a todos. Estão me escutando bem? A apresentação está aparecendo? Sim, se vê bem. Okay. Muito bem. Então, já vamos direto para a apresentação do trabalho. Então, como a Prof. disse, né, o meu título do meu trabalho é o Distrito Industrial, como agente da inovação no município de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Brasil, na perspectiva da hélice quádrupla.
Então, eu trago um pouquinho sobre os distritos industriais, né, que são uma opção dos municípios em formar esses aglomerados, né, para atender os desafios da competição e aí essas mudanças tecnológicas, né, para poder atender as mudanças e os mercados inovadores. Esses distritos normalmente se localizam, então, tem uma mesma localização geográfica, e aí são pequenas e médias empresas, normalmente, que se organizam e se interagem, e há uma colaboração entre eles, uma cooperação também. E aí, cada um tem uma característica específica, cada local, como esse que eu estudei, é da área metalmecânica, né, eles se organizam conforme a característica do local. O objetivo foi analisar esse distrito industrial, qual era o papel no desenvolvimento regional, como se relacionavam os atores, né, proporcionando a inovação, e olhando a teoria da quádrupla hélice. A metodologia foi uma pesquisa aplicada, qualitativa e descritiva, e a coleta de dados ocorreu a partir de entrevistas semi-estruturadas. Então, eu trabalhei a quádrupla hélice, né? Antes delas, nós tínhamos a tríplice hélice, um conceito de Etskovitsky, né? Que trabalhava a inovação a partir dos atores, a empresa, a universidade e o governo. Entendia que a inovação atuava no relacionamento desses atores. E Karayanis e Campbell, então, acrescentaram mais uma hélice, que é a hélice da sociedade. A cultura, os valores ingressaram e eles entenderam que ela é muito importante, né? Depende muito dela para que haja o desenvolvimento e a inovação. Para isso, então, nesse distrito, nesse estudo, eu fiz entrevistas, pesquisas, e a entrevista, para a hélice das empresas, eu entrevistei um empresário, né, que é de uma indústria metalmecânica ali do distrito, e ele também participa de associações do sindicato dos metalúrgicos, então ele é uma pessoa que está bem relacionada e é importante para o distrito. Na questão da hélice governo, eu entrevistei um representante da prefeitura, né, um secretário municipal. E na questão da hélice universidade, no município de Santa Rosa, existem várias universidades, Instituto Federal e outros colégios. Porém, o Senai foi apontado como um dos mais próximos, né, entre as empresas, em função dos cursos que ele oferece. Então, eu entrevistei o representante do Senai, né, o Senai abrange ali, ele está localizado em Santa Rosa, sua sede em Santa Rosa, mas abrange vários municípios. E representando a hélice Sociedade, eu entrevistei o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, né, que também é uma pessoa que é um dos pioneiros, né, esse distrito, né, ele vem a partir de pequenas metalúrgicas que foram criadas nas garagens, né, de alguns funcionários, alguns colaboradores de uma empresa, uma indústria, né, que hoje é a ACO e antes tinha uma outra denominação. Então, eles criaram essas pequenas metalúrgicas em casa e acabaram se aglomerando, e aí formou o distrito industrial lá na década de 90. Então, foram esses 4 atores que eu entrevistei. Então, esse distrito industrial possui 21 empresas, 20 delas na área metalmecânica, eles produzem componentes e prestam serviços para as indústrias e também fabricam produtos próprios, tá? Então, eles também têm para poder acompanhar períodos de sazonalidade, houve períodos de crise, aí eles procuraram, então, também fabricar outros produtos, além desses componentes e peças que eles prestam serviços para essas 2 grandes indústrias principais, né, que é a ACO e a John Deere. Então, eles prestam serviços para outras empresas, outras indústrias, mas principalmente pela ACO, que está localizada em Santa Rosa, e a John Deere, que está no município vizinho de Horizontina. Quanto à localização geográfica do distrito, eu trouxe um mapinha aí, onde aparecem, então, algumas empresas, né, metalúrgicas,
A transportadora, na RS 344, ele está localizado aí pertinho da rodovia, e aí também ele tem espaço para ser ampliado, se for o caso, né? Ele está numa área, então, que é uma área industrial, não tem casas próximas, né? Então, ele tem espaço também para ser ampliado. E aparece também aí um restaurante, são 2 restaurantes dentro do distrito, e um restaurante que aparece aí no mapa. Quanto aos resultados, o que eu apurei? Começando pelas hélices. A hélice empresa, então, essas empresas, reforçando aí, elas incluíram produto próprio ao negócio, né? E elas sentem uma carência na mão de obra qualificada. Para o que eles produzem hoje, atualmente, até agora, existe uma carência de mão de obra qualificada. Mesmo, né, elas estando, elas se especializaram, elas possuem certificações, Inmetro, ISO 9000, elas vêm se atualizando. Na hélice governo, então ele está fazendo a sua parte, concedendo e ampliando áreas para ingresso de novos empreendimentos, dando suporte para as atuais, né, realizou melhorias no distrito quanto à pavimentação, e ele vem buscando trazer novos parceiros, né, para ampliar os negócios com essas empresas do distrito. Então, essa é uma preocupação também do governo e ele está se movimentando para isso. E também para ampliar as atuais indústrias que tem no município, também para gerar emprego e renda nessas empresas do distrito industrial. Quanto à Hélice Universidade, aqui representada pelo Senai, ela está preparando as empresas com novas tecnologias, ela tem cursos, né, que suportam, né, inovativos, né, que trazem a questão da tecnologia, como conhecimento em eletrônico, comunicação de dados e automações, e ela traz, assim, que tem uma preocupação, porque hoje a competição é muito grande dessas empresas metalmecânicas do distrito em relação a outras, de outros municípios, de outros estados, né, e também existe, ao mesmo tempo, uma carência, né, de tecnologia mais avançada, né, mais complexa, na questão de eletrônicos. Então, as indústrias precisam, essas metalmecânicas, essas empresas ainda não fabricam, então existe essa carência. Então, é uma coisa de se trabalhar com os empresários, né, mudar essa cultura aos poucos, é gradual, para que eles possam produzir, então, esses eletrônicos que essas indústrias necessitam. E quanto à sociedade, quanto ao sindicato que foi entrevistado, né, ele auxilia na qualificação das empresas, ele traz alguns cursos nas reuniões, ele promove o encontro desses empresários, que ali é o ponto de encontro dos empresários do distrito, né, de forma gradual, alguns vão em algumas reuniões, outros vão em outras, e ali eles vão trocando informações e ideias do que é interesse do distrito. E quanto às externalidades positivas, então, que trata das empresas de apoio, existem, então, 2 restaurantes que são importantes para o distrito, né, evitando essa locomoção dos colaboradores para suas casas ou restaurantes na cidade, no centro. As empresas de transporte estão próximas ali na rodovia, se localizando ali. E o transporte de colaboradores pela empresa de ônibus também tem horários flexíveis. Então, é bem tranquilo, né? Eles conseguem trabalhar à noite em horários diversificados que essa empresa auxilia. Então, sempre que existe um aglomerado, ele vai puxar junto, né? Vai trazer junto outras empresas de apoio. E aí isso vai promovendo o desenvolvimento também. Aí ele traz as empresas de TI, as de suporte para os equipamentos. Então, tudo isso vai envolvendo outras empresas e ocorreu também aí no Distrito Industrial de Santa Rosa. Reforçando, então, que as empresas que permaneceram no mercado foram as que fabricaram um produto próprio, além de prestarem serviços, né? E cada uma delas tem uma especialidade, elas fazem vários serviços, digamos assim, mas cada uma tem uma especialidade, né? Então, elas vão para poder também, né, melhorar os seus serviços, elas vão se especializando. É torno CNC, a outra é fresamento, e assim por diante. Então, elas procuram também ter um mix de cliente e um mix de produto para não depender somente dessas grandes indústrias.
E eles necessitam, percebe-se assim, até pelo representante do Senai, né, que elas precisam de uma empresa ali no município que sirva de modelo para implantar os elementos da indústria 4.0. Né? Existem empresas como exemplo em locais vizinhos, mas aí é outro setor, é outro porte. Então, eles estão buscando implementar, né, trazer uma empresa que sirva de modelo, fazer com que uma delas implante esses elementos para que seja de exemplo para as demais. E aí também essa questão, né, que foi percebido dessa escassez de empresas com itens de tecnologia mais complexa, que são os itens eletrônicos. E o Senai ele oferece esse apoio, né, ele tem essas novas tecnologias, ele apoia projetos como a implantação do Lean Manufacturing, que é um dos fatores que vai gerar, então, a inovação, a indústria 4.0. O que se percebeu que existe digamos assim, uma necessidade de cooperação maior, a cooperação entre as empresas tem que ser melhorada, e falta uma aproximação entre as instituições de ensino e as empresas do distrito. Muitas vezes as instituições de ensino estão pesquisando, estão produzindo, é algo que as empresas metalúrgicas estão também necessitando, mas falta esse diálogo, essa aproximação maior entre as empresas do distrito e as instituições, que são várias ali, que também podem colaborar com o setor metal mecânico. Então, o objetivo do distrito é gerar economia externa, e essas empresas ali geraram economia externa, elas se especializaram, houve a instalação de várias instituições de ensino ao longo dos últimos anos, né, que abordam, então, esses itens da empresa, usam uma economia externa. Quanto ao desenvolvimento local e regional, é inegável a participação das empresas do distrito no desenvolvimento da cidade. E no momento que existe esse aporte, esse suporte dos empresários em relação aos colaboradores, eles também vão engrandecendo a cidade e desenvolvendo a cidade. Isso se percebe na cidade organizada, como cresceu, a questão cultural também, né, que seguidamente existem apresentações culturais, o embelezamento da cidade, tudo isso está diretamente ligado a esse distrito também que vem se desenvolvendo e tem como ampliar o seu desenvolvimento. Também foram geradas sinergias, não somente, como eu estava dizendo, né, nas relações mercantis, mas também essa questão dos aspectos culturais, sociais e históricos do distrito. Porque esse distrito, então, tem uma história lá, como eu comentei, que eles começaram lá em garagens, em galpões, e aí foram para esse local, para esse distrito, e foram crescendo. As entrevistas, então, se percebe que os parceiros das empresas estão buscando alternativas, né, tanto os senais, instituições de ensino, o governo, para que essas empresas se desenvolvam. E também se percebe que esses empresários necessitam melhorar, inovar em processo produtivo nas suas organizações. Eles precisam implantar mais elementos da indústria 4.0, e para isso eles têm que ampliar essa interação entre os atores. Não só isso, mas devem ampliar, porque isso vai auxiliar muito eles, né, dar um salto em inovação, essas empresas desse distrito. Aí, como sugestões, é promover reuniões específicas com grupos do distrito, porque assim eles estão dispersos, né? Então, sugestão de reunir, fazer grupos de discussão do distrito, dos interessados, uma maior integração, mais treinamentos e visitas técnicas específicas para a área metal-mecânica, disseminar o que está sendo realizado no campo educacional, né? Então, também as instituições de ensino têm que se aproximar mais através do sindicato, através desses grupos, alguém vai ter que puxar, né? Talvez as instituições de ensino tenham que puxar isso, né? Assumir isso para organizar essa união de cooperação. Podem ser oferecidos laboratórios e tanto os docentes, os profissionais, as instituições de ensino, para que essas empresas possam usufruir, testar novos produtos, elas sentem essa necessidade, e as empresas também podem fornecer a matéria-prima para fazer esses testes. Então, podem fazer todo esse intercâmbio.
E as empresas também devem procurar o governo, as instituições de ensino, a comunidade, que existem as associações, para elaborar projetos, para inovar, né, gerar inovação. E também para a busca de recursos financeiros para novos investimentos. Nós vimos agora que as aplicações financeiras, por exemplo, estão cada vez, né, gerando um retorno menor. Então, se sabe que cada vez existe mais dinheiro, né, mais recursos que querem investir nas empresas. Então, tem que se buscar isso, fazer projetos e buscar isso. As instituições de ensino também devem se adaptar, né? Existe a lei da inovação, o marco legal, e elas podem se reformular, mudar a sua cultura e atender os objetivos de ensino, pesquisa e extensão para as empresas da região. Ali é um polo metal mecânico, eu estudei o distrito industrial, mas existem várias outras indústrias em volta, né? E aí elas podem se tornar, essas instituições de ensino, uma universidade empreendedora. E com o estudo futuro, né, sugere que se faça uma pesquisa do Polo Metal Mecânico de Santa Rosa, suas empresas, no que tange aos investimentos em projetos, né, e a aplicação de novas tecnologias de produção. Muito obrigada. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, podemos habilitar unos 15 minutos para preguntas. Professora, com licença. Professora? Sim. O Jefferson Dantas, que havia informado a possibilidade, comentou ali no... Que no venía, no, dijo, avisó que no podía apresentar. Isso, mas ele está presente e informou que ele poderia fazer sua apresentação, apesar das contingências que ele teve. Ah, bueno, sí, está bien. Nosotros pensamos que no, como avisó que no venía, bueno, está bien, entonces que hagan la presentación, ¿sí? Jefferson? Opa, obrigado por me dar essa oportunidade. Eu queria antes por esse imbróglio todo, mas por algumas contingências aqui fortes que eu acabei pedindo para não fazer a apresentação, mas eu acredito que agora eu já esteja melhor psicologicamente aqui para conseguir fazer essa apresentação. Então, se não for tomar mais, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Pronto, o tema do artigo que foi enviado, da apresentação, vai tratar sobre a firma, as cadeias globais de valor, essas implicações no território brasileiro, e eu vou dar uma olhada bem superficial assim sobre a região do Mato Piba. A apresentação está estruturada em 5 pontos. Eu vou comentar sobre a firma e a formação das cadeias globais de valor. Chegou no momento como o Brasil se insere nesse contexto. Terceiro momento, das transformações no território brasileiro, no caso, e o caso do Mato Piba em específico. Bem, quando eu falo sobre a firma, sobre a empresa, né, sobre a firma ela tem como objetivo principal o lucro, né, o lucro capitalista. E em outras formas de falar é que ela é voltada para a valorização do seu capital, né? E ela faz isso de várias formas, entre ela a produção, ou também a não produção, como a gente vai ver à frente. Então, para atingir esses objetivos, né, ela desenvolve técnicas e ferramentas para inovação de produtos, inovação de processos produtivos, e nesse estágio de inovação de processo, ela
como última etapa, ela vai inovar no seu processo produtivo de forma que os ganhos de eficiência sejam maiores, né? Então, depois de se estabelecer um produto que seja aceito no mercado, as inovações passam a ter foco no processo produtivo, de forma que os ganhos de eficiência sejam mais importantes. E um autor que a gente trabalhou bastante, o Terbeck, ele vai falar sobre o ciclo de inovação de produtos e inovação de processos, essas etapas. Não estou conseguindo ler aqui. Então, quando ele atinge a inovação no processo produtivo, na sua última etapa, quando ela vai buscar eficiência, nesse ponto, a empresa ela deixa de ser, ela busca fazer a sua produção, o seu processo produtivo ocorra não necessariamente na própria empresa, ela passa a terceirizar essa etapa do processo produtivo e que vai acabar desaguando junto a outros processos no que a gente convencionou chamar de cadeia global de valor. Então, na formação das cadeias globais de valor, ela tem origem em vários processos, né? Se interrelacionam, não só em relação à empresa, mas também outros processos econômicos e políticos que o mundo passou. Por exemplo, a partir da década de 70 do século passado, o processo da chamada neoliberalismo, o avanço das políticas neoliberais, de globalização, que desencadearam na formação dessas cadeias produtivas, em função de mudanças no marco regulatórios, né? A intensificação dos movimentos de concentração de capital, das fusões, aquisições e dos fluxos de capital de forma geral, aliado aos processos e às transformações tecnológicas e organizacionais que permitiram que as empresas mantivessem controles estabelecidos em redes no seu espaço local, mas em todo o globo. Quando as empresas transnacionais elas transferem para outras empresas em outros países diversos, né? Total ou parcialmente o seu processo produtivo. Todo mundo, né, conhece o caso, por exemplo, da Nike, que a produção dela na Ásia, né, enquanto que a sua sede não tem processo produtivo algum, mas desenvolveu outras etapas. Perdón, Jefferson, ¿hay algún problema en tu audio? No está ouvindo. O es de la sala, porque se escucha... Ouve agora? Vocês me ouvem? Sí, ahora oigo. Sí, se oye. Tá. Muito obrigado. Então, vou dar continuidade aqui. Pronto, a estrutura de uma cadeia global de valor, ela tem essa forma que a gente chama de curva sorridente, que nas etapas superiores, né, é onde se agrega maior valor adicionado. Então, onde se agrega valor? É na criação, na pesquisa e no desenvolvimento, na marca, no design, né? E do outro lado, nas empresas que compram, né? As empresas líderes compradoras, que é a venda e os serviços, o marketing e a distribuição. A produção em si é a etapa onde ela acrescenta o melhor valor agregado dentro dessas cadeias de produção. E esse, no caso, vou olhar agora a forma como o Brasil se insere nesse processo, porque, como a gente vai ver isso por dois aspectos, pelo seu comércio exterior e pelo investimento estrangeiro direto, né? Eu trouxe um gráfico aqui que traz um movimento aqui das exportações brasileiras nos últimos 20 anos, de 2018 a 98, e a gente vê que a partir de 2005, 2006, há um movimento crescente de exportação de produto básico,
E, por outro lado, há uma redução das exportações de produtos de média e baixa tecnologia e média e alta tecnologia. Então, o Brasil, a partir do início desse novo milênio, ele tem nas exportações de produtos básicos, né, o seu maior volume de crescimento das exportações. E o que o Brasil exporta para o mundo, né? Então, o que o Brasil exporta para o mundo, pegando aqui um dado de 2018, ele exporta basicamente a commodity, né? Soja, óleo, minério de ferro, farelos e milhos, né? E o principal demandante nosso, tá no gráfico da direita, no teu mapa, é a China. A China, ela absorve metade das nossas exportações, né? Principalmente de produtos primários. Então, a forma como o Brasil está se inserindo nessa grande cadeia global de valor é no fornecimento de produtos básicos para a China, que se tornou a grande fábrica do mundo, né? E, por outro lado, né, as importações brasileiras, elas têm crescido nesse período, a importação de produtos de média e baixa tecnologia, que é essa linha azul claro, que realmente ela passa a crescer mais a partir de 2015, que é exatamente o que o Brasil, como Aristides até na apresentação anterior falou um pouco, de um processo de desindustrialização, embora ele se transfira para outras áreas, mas no cômputo geral o Brasil tem perdido espaço na exportação de produtos industrializados e ampliado as suas exportações de produtos primários de commodities, né? E, por outro lado, importando bens industriais, especialmente da China também. E o movimento de investimento estrangeiro direto, nesse período, ele vai apresentar uma tendência importante, que é o crescimento de recursos vindo do exterior, principalmente para o setor de serviço, que dá um salto enorme a partir de 2009, de indústria e também no setor agroindustrial, na agricultura, pecuária e extrativa mineral. E esse é um aspecto interessante para ressaltar, como o Brasil tem ampliado as suas exportações de produtos primários. Então, até aqui, o capital nacional está dando espaço, está abrindo espaço para que o capital internacional também atue nesse segmento que até então era majoritariamente nacional. E tratando sobre o território, mudanças econômicas, elas levam e demandam transformações do território, né? Se no passado mais distante, período colonial, o Brasil tinha suas enclaves, né? O território nacional não era ligado por um mercado interno, mas a sua produção era toda voltada para o exterior, né? Nos ciclos de pau-brasil, o ciclo do açúcar, borracha, do café, né? E no século XX, há uma transformação a partir do processo de industrialização do país. Então, a economia industrial, ela demanda um novo tipo, uma nova configuração do seu território, né? Se antes o território ele não demandava articulações internas, porque a sua relação era totalmente com o exterior, uma economia industrial complexa e moderna, como se formou no Brasil, principalmente a partir da segunda metade do século XX, ela criou o mercado interno, ela integrou o país, né, em todas as suas regiões, formando os grandes centros metropolitanos que se articulavam nessa economia industrial. E, a partir desses processos que a gente comentou no início, de uma integração internacional e o avanço do agronegócio de exportação, de commodities, então, ele demanda novas intervenções sobre o território, né? Se antes o território
ele mantinha ligações mais complexas nos centros metropolitanos com esse agronegócio. As relações vão se dar, mais importante, pelo crescimento das pequenas e médias cidades ligadas ao agronegócio exportador. Né? Então, ele não vai ser como um enclave do período anterior, porque o agronegócio ele requer produtos e requer serviços, principalmente, que são gerados numa economia urbana. Então, ele necessita manter relações mínimas com o mercado nacional, o mercado interno, para suprir as necessidades de serviços financeiros, tecnológicos, né? E também de produtos, máquinas e implementos agrícolas como um todo. Embora a sua relação no final seja com o mercado externo, mas ela ainda necessita um mínimo de articulação no mercado interno, que é o que diferencia de uma economia primária exportadora tradicional, trabalhada por processo voltado, por exemplo. E entrando agora na região do Mato Piba, quem não conhece, na região do Mato Piba é uma parcela do território nacional que liga alguns estados, né, do Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. Foi criada pelo Decreto Federal 8.447, de 2015, e que hoje de manhã eu vi que esse decreto ele foi cancelado pelo governo Bolsonaro no mês de agosto último. Eu não sei como é que vai se dar agora, mas enfim. Essa região existe, então ela engloba 337 municípios, né? O seu bioma é praticamente todo coberto pelo cerrado, e as principais culturas é a soja e milho, arroz e algodão, muito pequena proporção, principalmente a soja e milho, que são o carro-chefe da produção agrícola de commodities da região. Aqui nos dados de 2013 a 2018, vê que a produção de soja, ela é o dobro, quase o triplo da produção de milho. Né? E o estado da Bahia é o principal produtor. Né? Por outro lado, o que eu comentei sobre a diferença entre o território formado a partir do agronegócio de commodity do anterior, a gente vê pela participação setorial no PIB. Esses dados aqui são de 2013, mas ele mostra o quê? Que na região do Mato Piba, o PIB daquela região, ele é praticamente setor serviço. 65% do PIB é gerado pelo setor serviço, 18% pelo agropecuária e 15% aí pelo setor industrial. E com um crescimento importante, crescimento per capita, crescimento anual, a indústria superando, inclusive, o serviço e a agropecuária. Isso é indústria básica, no que até o professor Aristide comentou há pouco, de baixo valor agregado. E como marca registrada nossa, essa produção agrícola também se dá de forma concentrada, né? Então, como a gente vê daqueles 337 municípios que fazem parte da região do Mato Piba, praticamente a metade do PIB gerado se concentra em 5 municípios. Né? Barreiras, Imperatriz, no Maranhão, Barreiras na Bahia, que é o principal, é o grande polo produtor da região. Imperatriz no Maranhão, Porto Nacional Tocantins, Araguaína, também Tocantins, e Médio Mearim, no Maranhão. E das transformações que se deram, as de infraestrutura são importantes, porque elas vão gerar um novo desenho da infraestrutura da região, principalmente da infraestrutura rodoviária e ferroviária. A rodoviária que vai ligar as principais cidades, e esse mapa é de 2016, da Ministério do Transporte, que possui, na época, possuíam mais estradas em obra do que as que efetivamente já existiam, tamanho a demanda por esse tipo de infraestrutura. E a ferroviária também,
No caso da ferroviária, ela vai ligar a área de produção à região portuária, né, na Bahia, principalmente. Já para concluir, quer dizer, o que ocorre no Mato Piba é meio que uma continuidade do nosso processo histórico de formação do país, de concentração econômica, especulação fundiária e conflitos sociais. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de 4 matérias nos jornais que falam sobre essas características, né? Sobre a violência no campo, os conflitos de terra, né? No caso, até a Universidade de Harvard comprando terras na região do Mato Piba, que é algo até inusitado, né? E da concentração, no Jornal Valor Econômico mostra que 10 grupos têm 1/3 de toda a fronteira da soja da região. São tradições brasileiras que não sumiram e que se reforçam, inclusive nessa área do agronegócio, e agora com outro agravante, digamos assim, agravante, com a entrada mais forte do capital internacional nesse setor. E aqui, fechando, dizer, também a questão da Covid, ela colocou um novo olhar sobre as cadeias globais de valor, especialmente, por exemplo, se a gente lembrar que em março, quando a pandemia, né, estourou e quando se percebeu que o país não produzia sequer máscara, né, teve que importar da China, e não só o Brasil, né, boa parte do mundo se viu na impossibilidade de proteger minimamente a sua população com máscaras, um produto básico. Perdón, Jefferson, pero perfecto. No, porque acá tenemos esta sala tiene que seguir dentro de 10, 15 minutos. Eu agradeço e peço desculpa por ter extrapolado o tempo. Muito obrigado. Bien. Muy bien. Bien, tenemos un escaso tiempo para alguna pregunta, porque según el programa a las 15:45 debemos seguir en la sala 15. ¿Hay preguntas por el chat? A ver. No. Acá veo una por el chat que no entiendo, de Fernanda Gilardi. Las empresas, no sé qué. Eu posso responder, acho que é para mim, né? Sí, Silvia, era si las empresas del distrito, pero usé el traductor, perdón. Si las empresas del distrito tienen, ya que planteaste, buenas tardes, el tema de la mano de obra, si tienen alguna política de entrenamiento o lo hacen a través de organización. Cada empresa, ela está isolada agora, eles já tiveram isso no passado, mas agora cada uma contrata quando precisa ou envia o pessoal lá para o Senai para eles fazerem o curso de atualização, ou quando vem um colaborador novo, eles vão lá e se atualizam, né, fazem um curso. Então, isso que está faltando também, né? Falta eles se organizarem e fazerem treinamentos em conjunto, com certeza, né? Gracias. Não, por isso. ¿Alguna pregunta más? Mucho silencio. Silvia. Sí, Arístide. Sim, se não há perguntas, talvez nós possamos falar algo aqui, os apresentadores. Yo te iba a preguntar a ti. Cuando vos fuiste planteando o sea, procesos de, por un lado, desindustrialización,
y desconcentración, digamos. Es decir, yo estoy, con mi equipo estamos mirando mucho el flujo de inversiones chinas. Y estamos viendo, por ejemplo, que las inversiones en infraestructura son bastante importantes, digamos. En Brasil, ¿en qué medida esas inversiones de infraestructura están ligadas a la especialização do agronegócio? Ah, sim. Veja, esse exatamente não é o tema que eu tenho dados específicos, mas assim, até quando a China estava com inversões muito elevadas, eu acho que isso até 2017 ou 2018, algumas eram para infraestrutura, por exemplo, aí na Jefferson, no Mato Piba, algumas delas eram ferrovias, né? Alguns projetos para a complementação da ferrovia que vai daqui do Centro-Oeste, mas vai até Ilhéus, né? Na Bahia, no sul da Bahia, algumas outras, mas sim, o caso chinês é bastante diversificado porque eles estão comprando propriedades, eles estão comprando ativos em eólicas, em hidrelétricas. Na verdade, é um uso muito generalizado de recursos, porque eles precisam, na verdade, eu penso que uma estratégia mais de longo prazo, de proximidade, proximidade de mercado, né, de acesso a mercados latino-americanos no longo prazo. Então, eles querem ser parceiros com propriedade de ativos em vários empreendimentos, em muitos empreendimentos, e garantir que eles fiquem aqui e possam sempre conversar com governos, com empresários sobre a manutenção, uma manutenção de longo prazo da oferta de alimentos, que eu acho que essa é a primeira coisa que preocupa para o crescimento daquela nação, né? Isso tem efeitos muito impactantes sobre nós. Nós ainda não, premidos pelo momento recente do ciclo, nós não conseguimos ainda pensar em estratégias de como aumentar o valor agregado disso, né? E até mesmo as restrições para tal, porque os chineses eles não compram, e talvez não tenham intenção de comprar valor adicionado, eles têm a intenção de comprar mesmo os grãos, não é mesmo? Então, isso terá que ser parte de uma estratégia nacional de convencimento, né? De mercado, né? Nós não saberemos como isso vai ocorrer, né? O momento atual, com mudança de câmbio na América Latina, no Brasil, nós estamos muito desvalorizados agora, e esses setores agro se tornam cada vez mais valiosos. O poder político dessas classes, né, se tornou muito mais poderoso. Uma preocupação adicional a esse quadro que está posto aí para o Brasil e para a América Latina. Bien. Nesse sentido, por exemplo, esse quadro macroeconômico e cambial que coloca muitas dificuldades para essas iniciativas de modernização tecnológica, como esse da colega do Rio Grande do Sul, entende? Esse empreendimento, esse parque tecnológico vai vender para quem, com que competitividade, tá certo? Em geral, as pequenas empresas ou médias empresas, em qualquer país, em qualquer estratégia produtiva, eles estão ligados a uma grande, e nós não temos uma grande que atue como âncora no mercado mundial, né? Esse é um problema, por exemplo, do Porto Digital, em Pernambuco, né, porto de software. Eles estão há mais de 20 anos tentando, de forma heróica, desenvolver software e que tais, mas eles não têm a quem se pegar, né? Nós não temos grandes empresas que possam utilizar e comprar das pequenas
produtos que alavanquem. Nós não temos uma NASA, nós não temos guerras, né? Nós não temos projetos espaciais para poder fazer deslanchar empresas de base tecnológica, né? Bueno, no es muy alentador. ¿Alguna pregunta ha quedado? Estoy mirando el chat a ver si se me escapa algo. Não, eu só ia complementar, os empresários ali desse distrito, realmente, a competição, eles competem com a China, com os produtos da China, né? Então, eles também estão sendo massacrados, digamos assim, né? Eles se queixaram muito disso também, né? E aí, essa é uma das alternativas, seria até própria deles ali, que é mais próxima da Aqua e John Deere, né? Eles produzirem produtos eletrônicos, mas específicos aí para essas máquinas agrícolas, né? Eles acreditam que seria uma alternativa, né? Mas claro que haveria competição também, né? Externa. Uhum. Silvia. Sim. Eu queria colocar um ponto alentador, já que eu falei dos desalentadores. O novo formato territorial da expansão industrial brasileira, ela aponta para uma certa dispersão territorial, né? É uma dispersão aquém do que nós gostaríamos, mas é uma dispersão. Isso significa, e como o território brasileiro é muito grande, que estratégias de reforço de infraestrutura urbanas, sociais, podem ser muito importantes e podem alavancar alguns grupos de indústria no Brasil, tá certo? Não apenas as infraestruturas ligadas à exportação, mas a das cidades, saneamento, melhoria, por exemplo, as interligações digitais, tá certo? Poderia dar muita escala para novos setores, novas indústrias brasileiras. Então, como tudo é muito grande no Brasil, esses novos núcleos urbanos que estão surgindo no Centro-Oeste e em vários outros lugares, que surgem um pouco no meio do nada, em uma certa dispersão do território, eles poderiam ser alvo de uma estratégia muito mais inteligente de infraestruturas sociais e urbanas, tá certo? Há escapatórias, há ainda elementos do mercado interno brasileiro, do território, que a requerer melhorias, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a dar por cerrado este espacio para poder entrar en... este eje temático sigue en... Bueno, supongo que nos tomaremos 5 minutos de café, no va a ser presencial, y sigue... Parece que ela saiu. Ivete e, como chama, Maria Fernanda, não é isso? Jefferson, foi um prazer estar com vocês. Igual. Espero que a gente troque ideias, eu pegar os anais e poder ler o texto de vocês com atenção. Muito obrigado pela atenção dispensada. Parabéns aos colegas, foi um aprendizado. Um prazer. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.